Você pode estar cometendo erros que vão arruinar a sua carreira de assessor de investimentos. E no vídeo de hoje nós vamos comentar sobre 5 desses erros para que você possa evitá-los. Eu sou Gabriel Ferraz. E eu sou Matheus Miller e nós somos aqui do Meu Manual de Mercado, um canal que vai tratar sobre carreira dentro do mercado financeiro. Fica ligado que o vídeo hoje está fino. Nas redes sociais, nós vemos com muita frequência pessoas falando sobre a carreira de assessoria de investimento. Mas o foco, ao que me parece, a um primeiro olhar, é muito direcionado aos benefícios de ser um assessor de investimento. Mas pouco conteúdo, eu pelo menos vi pouquíssimos, tratando sobre os erros que um assessor de investimento pode cometer, principalmente no início da sua carreira. E esses erros podem comprometer toda uma jornada dentro do mercado financeiro na figura do assessor de investimentos. E é importante que você conheça, como o Matheus falou, esses erros desde o início, porque você está comprometido com menos clientes, com um volume menor de capital. E conhecendo esses erros do começo, você vai ter provavelmente uma jornada mais saudável dentro da tua profissão. E o primeiro desses erros, e talvez o mais comum deles, é prometer aquilo que você não pode cumprir. E dentro desse primeiro tópico, eu diria que tem pelo menos 2 subtópicos, que é rentabilidade e serviços. Com relação à rentabilidade, é muito comum que você está naquela primeira reunião com o cliente, você quer muito conquistar aquele cliente super importante e você acabar falando para ele que na sua carteira você consegue 1% ao mês, 10% ao ano, 12% ao ano, e ainda que sejam percentuais possíveis de serem alcançados, isso não deve ser prometido, não deve ser o norte da tua conversa, principalmente numa conversa ainda inicial de você estar conhecendo o teu cliente. Até porque, Gabriel, distorce o real sentido da assessoria. Rentabilidade é um ponto importante do processo de assessoria de investimento, mas não é o único ponto. Quando você está sentando lá com o cliente para planejar as finanças deles, para ajudá-lo a investir de maneira mais saudável dentro do mercado, isso envolve vários pontos. Rentabilidade é um deles. E se você focar demais na rentabilidade, você pode acabar desfocando o cliente de pontos importantes que envolvem a assessoria de investimentos. Um outro ponto muito comum para assessores de investimentos que estão tendo esse primeiro contato com clientes é prometer serviços que ele não pode cumprir. Primeiro, o assessor de investimento ele é limitado com relação à legislação, então ele não pode enviar o que ele acha que deve ser enviado para o cliente, ele não pode prestar o serviço que ele acha que pode ser prestado para o cliente. E o segundo é prometer serviços normais, outros serviços como planilhas financeiras, coisas que talvez fujam muito da atividade central do assessor. E aqui eu estou falando de um cliente, imagine que você tem aqui 100 clientes para atender, e aos 100 você prometeu enviar planilhas de planejamento financeiro pelo menos uma vez por mês. Isso pode gerar um trabalho muito grande para você, e aqui eu não estou dizendo que você não tem que trabalhar, mas que você tem que trabalhar com objetividade, você tem que trabalhar com produtividade, de fato, para o que você deve fazer como assessor. É muito comum na nossa área de assessoria de investimentos, às vezes o analista gosta muito do mercado de ações e ele acompanha esse mercado diariamente e quer, por algum motivo, emitir opiniões de compra ou de venda, fazer o trabalho que é de um analista. E aí você começa a se debruçar ali em planilhas, modelos de valuation, compartilhar isso com o seu cliente, acaba dando a impressão que você está fornecendo um serviço de análise que não é o escopo do seu trabalho. Isso é só um exemplo, mas outros exemplos comuns também, às vezes na primeira reunião você identifica que o cliente precisa ter uma holding patrimonial. E ao invés de você direcionar o atendimento, que você deve sim identificar a necessidade, mas direcionar para um profissional capaz de fazer isso, às vezes você quer abarcar também esse serviço que não é da sua competência. Então, muito cuidado. Reforçando, não prometa aquilo que você não pode cumprir, seja rentabilidade, sejam nos serviços que você vai prestar para o teu cliente. E o segundo erro extremamente comum de ser praticado é não respeitar o perfil do seu cliente. A gente que tem a oportunidade de assessorar alguns assessores de investimento, ajudar pessoas que estão começando a carreira dentro do mercado e até profissionais que já estão há algum tempo no mercado, vermos que alguns deles concentram demais as carteiras em determinados tipos de produto ou às vezes que não são ajustadas ao perfil daquele cliente. Muito comum também o assessor que está iniciando não atentar
para os requisitos de liquidez do seu cliente. Você precisa ter uma conversa inicial com o seu cliente e entender realmente qual que é a necessidade de liquidez dele. E eu costumo falar para os assessores que a gente eventualmente tem a oportunidade de fazer um treinamento ou ter uma conversa mais de perto, é que mesmo que o teu cliente diga que não precisa de liquidez, ou seja, ele tem a reserva dele para o dia a dia, construa dentro do seu portfólio, dentro da sua carteira que você está conversando com ele, uma reserva, um colchão de liquidez, porque isso vai ser muito importante. Tanto se o cliente eventualmente for precisar para a manutenção do seu dia a dia, como até para eventualmente utilizar desse colchão de liquidez para aproveitar oportunidades de compra, às vezes, de um determinado ativo que caiu de preço, está mais barato, ou aproveitar uma oportunidade que a corretora está disponibilizando naquele mês. Enfim, tenha um colchão de liquidez. Se você não constrói uma reserva suficiente para o teu cliente e ele eventualmente precisa, e esse aqui é o pior dos mundos, ele pode ter que desfazer de ativos que ele não estava preparado, o mercado cobrar um preço alto por isso e ele acabar perdendo dinheiro. Então atente sempre, liquidez do teu cliente. E aqui nós temos o casamento perfeito para ter um grande problema: a concentração da carteira e a não observação de uma necessidade de liquidez. E isso pode acontecer por causa de algum tipo de conflito de interesse. Nós sabemos que a carreira de assessoria de investimento, pelo fato de trabalhar diretamente com distribuição de alguns produtos, pode ser que induza o assessor a distribuir produto A ou produto B por causa da comissão que ele vai receber pela distribuição daquele produto. Tá aí a grande casca de banana do mercado. É nesse momento que você pode esquecer da liquidez do cliente e, pior, esquecer que aquela carteira precisa estar respeitando as regras de diversificação. Então, não concentre a carteira do seu cliente. Se você está começando agora, ou se você já é um assessor experiente ou alguém que está migrando da carreira bancária para a carreira de assessoria, não caia nesse erro de concentrar a carteira do seu cliente e de esquecer também de uma boa liquidez. E antes de prosseguir para o terceiro erro, já vai se inscrevendo no nosso canal, curtindo o nosso vídeo, para que a gente possa alcançar mais pessoas. E o terceiro ponto é distribuir produtos que você não conhece. Isso também pode parecer óbvio, mas é muito comum o assessor ter acesso a produtos mais sofisticados. Então imagina lá que você está distribuindo um CRA ou um CRI, produtos de renda fixa, mas que tem uma complexidade naturalmente maior, uma emissão de dívida para uma determinada empresa, e você... prazo, né? Bem prazos mais estendidos. E, eventualmente, você não se debruçou como deveria nas características daquela emissão, não entendeu exatamente qual o propósito daquele produto. E mais, se você vai indicar um produto, ou sugerir, ou apresentar um produto para a carteira de um cliente que você não conhece, você pode estar causando um comprometimento enorme de vários fatores, seja o risco, seja a liquidez, a própria rentabilidade da carteira do teu cliente. Então não distribua aquilo que você não conhece. Eu acho que aplicando aqui para renda variável é muito comum também você sugerir ações, por exemplo, de empresas que talvez estejam em um quadro de saúde contábil, talvez não faça sentido para o teu cliente, porque não faz sentido indicar uma ação que está de uma empresa que está endividada, que está tendo problemas financeiros, e você distribuir aquele tipo de ativo porque o mercado está dizendo, ou porque você viu nas redes sociais, pode lhe induzir a cometer grandes erros dentro do mercado financeiro. E saiba que você, assessor, você também é susceptível a cometer erros baseado na influência que outras pessoas exercem em você. Então pode ser o teu colega do lado, pode ser a própria corretora ou outras corretoras, o que o mercado está falando de determinada empresa. Isso a gente vê todos os dias. Então realmente faz uma análise, um estudo de tudo aquilo que você está distribuindo, de tudo aquilo que você vai conversar com o teu cliente. Então, se você não sabe, é melhor não comentar, é melhor não sequer apresentar isso como uma solução para um cliente seu, principalmente se isso for de outra área. Eu no tópico anterior falei de uma holding patrimonial. Então, se você não conhece holding patrimonial, poxa, não fala isso, parece óbvio, mas evita de fazer comentários que às vezes até o teu cliente vai querer mais detalhes, vai te instigar a explicar mais sobre isso e você vai demonstrar uma natural insegurança porque você não conhece aquilo que você está falando. E se tratando dessa relação passiva-ativa entre cliente e assessor, o assessor tem que ter uma posição mais ativa e o cliente mais reativa, pelo menos no caso de assessoria de investimento. Por quê? Não é que você vai tomar decisões envolvendo o dinheiro dos outros, mas que você precisa ter um posicionamento, um perfil ativo na explicação de produto. Talvez o seu cliente esteja esperando, mas você precisa conhecer para indicar e para sugerir, para apresentar e explicar o que você está querendo explicar. Então até agora, pessoal, não concentra a carteira do teu cliente, não distribui aquilo que você não conhece e jamais
prometa aquilo que você não pode cumprir. Quarto, tirar conclusões precipitadas acerca do seu cliente. Também é muito comum você pegar suas bagagens emocionais, os seus pressupostos acerca da realidade mesmo e encaixotar o seu cliente dentro da sua convicção. Isso é muito problemático porque faz com que você perca a sensibilidade da subjetividade das pessoas. Então, o seu cliente, quando ele senta lá na sua mesa para bater um papo sobre investimento, ele tem uma realidade subjetiva, uma realidade exclusiva também dele. Então, você não pode encaixotá-lo em um perfil. Obviamente que a gente sabe que o mercado sugere aqueles 3 perfis básicos, né? O conservador, aquele que é mais arrojado, etc. Mas, dentro da complexidade da experiência com cada indivíduo, você vai perceber que há situações, que há particularidades e necessidades que fogem completamente do padrão do que você vê no mercado, inclusive do seu próprio padrão mental de se interpretar as coisas. Vale salientar e vale lembrar que o assessor de investimento ele exerce um papel de intérprete mesmo da realidade de cada indivíduo para sugerir algum tipo de solução. Dando um exemplo prático disso que o Matheus está falando, por exemplo, se chegou ali um médico, você vai ter aquela primeira reunião com ele. Às vezes você viu esse cara na televisão, o cara é dono de uma clínica ou dono de uma empresa médica grande, você imagina que esse cara tem um determinado padrão de vida, você vê o cara dando entrevista na televisão, usando determinado tipo de roupa, ou se apresentando com um carro bacana e etc. E você, na sua cabeça, você tirou algumas conclusões daquela pessoa. E quando você chega ali para ter a primeira reunião com ele, você pode pensar, poxa, esse cara é bem sucedido, não precisa de reserva de liquidez. Com certeza ele tem dinheiro em algum lugar. Você acabou de trazer os seus pressupostos baseado no pré-julgamento que você fez e trouxe isso para a carteira daquele cliente. E você pode cometer um dos erros que a gente também já falou nesse vídeo e não criar um colchão de liquidez para ele baseado na sua interpretação de que ele tem bastante dinheiro. Então não cometa esse erro, porque você pode colocar em risco o patrimônio do teu cliente com a conduta dessa forma. Eu acho que também, até com relação à venda de produtos, de outros tipos de serviços, você olha para o cliente e diz, ele não vai ter condições de pagar esse tipo de seguro, esse tipo de serviço que a nossa corretora oferece, que a nossa instituição financeira oferece. Porque você está achando isso. Não é de fato o que está acontecendo na realidade daquele indivíduo, porque você precisa apresentar, você precisa conversar e colher as informações para sugerir o que de fato aquele indivíduo precisa. O quinto e mais importante ponto é quebrar a confidencialidade das informações do teu cliente. Isso é muito tentador. Então imagina que você tem um cliente, um jogador de futebol, uma figura pública, e que você adoraria comentar com outras pessoas que são potenciais clientes seus, que esse cara investe com você. Porque, obviamente, isso facilitaria o processo. É muito comum, às vezes, você estar num restaurante, você tem alguns clientes que estão naquele mesmo ambiente e você adoraria comentar com alguém. Porque a gente sabe que opiniões de pessoas de referência elas influenciam, mas você não pode cair nessa armadilha, nem comentar quem é o teu cliente, muito menos sobre o tamanho do patrimônio dele, sobre rentabilidade, tudo isso é sigiloso. Até o teu escritório deve prezar por isso, criar escritórios com salas reservadas. Tem cliente da gente que nem gosta de ser atendido em determinados locais. Às vezes você vai tomar um café com seu cliente, eu já tive cliente que pediu para que isso fosse realmente concentrado essas reuniões no nosso escritório, para não ter essa imagem de que a gente estava tratando de dinheiro naquele momento. Casos relacionados à família, problemas de conflitos entre pessoas, uma informação dessa pode gerar um problema muito maior. Pense aqui, por exemplo, em uma pessoa que você atende e que tem outros familiares que são atendidos por você também. Mas esse indivíduo especificamente, ele quer separar a sua subjetividade como cliente da sua família. Então você pode cair no erro de comentar com um familiar ou outro achando que está tudo bem, quando não está. Então, não é porque uma pessoa é família que você vai ter que estar expondo suas finanças. Então, tem muitos clientes que querem simplesmente ter a sua privacidade resguardada, preservada, para que ele possa ter ali sua liberdade de investir tranquilamente, ter o seu patrimônio confidenciado. E saiba que com certeza isso vai acontecer com você. Vai ter algum amigo seu que vai perguntar, fulano de tal investe contigo? Não caia nessa cilada. Proteja sempre as informações e a confidencialidade. E tem uma dica bônus. Nós falamos sobre 5 erros e agora nós queremos falar de uma dica muito importante para você que é assessor de investimentos. Não forneça, não distribua produtos só por causa da comissão. Pense direitinho, você que está começando a investir, possivelmente você vai ver um produto que você acha que é até legal, está pagando
muito para que você possa distribuí-lo, que pode até fazer algum tipo de diferença na sua realidade de curto prazo. Mas isso com certeza pode arruinar a sua carreira, visto que dentro do mercado financeiro, a cada dia, existem várias pegadinhas, existem várias cascas de banana, várias empresas que estão fadadas ao fracasso e que tentam premiar o distribuidor, o assessor de investimento com um FII, né? uma comissão melhor para distribuir aquela bomba relógio, que vai passar da mão de alguma corretora ou de um estruturador de operação para a mão do seu cliente. E quando essa bomba estourar, pode ter certeza que isso vai impactar negativamente demais a sua carreira. E como você resolve isso? Sendo transparente. Você não precisa, obviamente, dizer quanto que você ganha ou que você vai ganhar em determinada operação. Mas seja transparente com o teu cliente. Fala, olha, eu estou distribuindo esse fundo aqui e esse fundo aqui. Eu recebo, sim, um rebate maior em um dos dois. Então seja transparente com o teu cliente. Fundamente as tuas recomendações ou as tuas sugestões, seja você um assessor, seja você um consultor ou um gestor. Vão ter, sim, situações de conflito de interesse e, na minha visão, a melhor forma de resolver isso é com transparência. E se você nos assistiu até aqui, curte nosso vídeo, deixa aqui teu comentário, a gente vai ser um prazer te responder e se inscreve no nosso canal. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima.